parece que eu tô perto dela pessoalmente. Fique não, Milena. Você vai passar por isso muitas vezes ainda. Inclusive, Ai, quando você fizer seu TCC, o estágio, você vai ter que apresentar. Então, sofra não. é verdade. Boa tarde, eu me chamo Milena, faço quarto período na Universidade Unifacema. Estamos aqui com a Juliana, farmacêutica, especializada na área de homeopatia. Pode se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juliana Cazé. Sou farmacêutica, especialista em homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano do Rio de Janeiro. Sou mestranda da Fiocruz, Pernambuco. Faço mestrado em saúde pública, um mestrado acadêmico. E pesquiso com homeopatia e medicamento para tabagistas. A gente desenvolve um medicamento. Estou terminando uma especialização em fitoterapia clínica e sou diretora tesoureira da BFH, que é a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. É um prazer ter você para tirar algumas das nossas dúvidas. Alguém assim tão enriquecida de conhecimento. Eu vou começar com algumas perguntas que eu acredito que seja a curiosidade, na verdade não é a curiosidade nessa área, né? Que eu acredito que seja um assunto extenso e grande, mas eu elaborei 3 perguntas. A primeira é de que forma o farmacêutico garante a qualidade e a padronização dos medicamentos homeopáticos? Para o farmacêutico garantir a qualidade e a padronização do medicamento homeopático, ele precisa primeiro entender o que é homeopatia e fazer uma especialização em homeopatia ou ser habilitado. Para ele ser habilitado na graduação, ele precisa cursar uma disciplina de homeopatia de 60 horas, que algumas faculdades ofertam, e fazer um estágio em uma farmácia homeopática. Então, é assim ele é habilitado. Ou ele faz uma especialização, que foi o que eu fiz. Eu também tenho habilitação e especialização. Essas duas áreas são registradas, né? Você pode ser reconhecida pelo CRF, né? Nosso Sim, Conselho Regional de Farmácia, que pede essa autorização ao Conselho Federal de Farmácia. E a garantia é em cima da farmacopeia. O farmacêutico homeopata, a gente tem uma farmacopeia na terceira edição, um documento público da Anvisa, então o farmacêutico, para garantir a qualidade do medicamento, ele precisa seguir o que fala a farmacopeia. A farmacopeia ela rege também a manipulação de medicamento alopático, né? Que são todos medicamentos magistrais. Na alopatia, estamos na sexta edição, sexta ou sétima da farmacopeia. Então, a gente tem uma farmacopeia alopática e temos uma farmacopeia homeopática. Então, uma forma de garantir a qualidade do medicamento é o farmacêutico seguir o que rege a farmacopeia homeopática brasileira, terceira edição. sim. E como o farmacêutico orienta o paciente sobre o uso correto de medicamentos homeopáticos? O farmacêutico orienta o paciente no balcão da farmácia, como? Dizendo ao paciente que a homeopatia é absorvida só pela mucosa, então não adianta o paciente engolir o medicamento homeopático, ele tem que ser dissolvido na boca, explicando a forma daquele medicamento, a posologia e o uso, explicando que o medicamento homeopático não é para ir para a mão, não só homeopático, né? Qualquer medicamento que a mão é suja, a gente coloca, se for glóbulos ou tablete, na tampa e da tampa vai à boca. Se for líquido, a gente coloca numa colher ou uma pequena quantidade de água e coloca na boca. Quanto mais tempo o medicamento ficar em contato com a mucosa da boca, melhor é a absorção. Não adianta ter pressa no medicamento homeopático de engolir, porque ele não vai passar pelo fígado e pelo estômago e fazer aquelas interações que o medicamento alopático passa. Sim. E a última pergunta é: quais os mitos e verdades mais comuns que o farmacêutico enfrenta sobre homeopatia? O grande mito é que ela não funciona, né? Que é crença, que é religião, e na verdade não é isso. Isso é uma ciência. Ela ela foi criada pelo médico alemão chamado Hahnemann. Era um médico decepcionado na época com a medicina tradicional, que era muito em cima de sangrias e purgatórios, isso era 1970. Então, ele lê na matéria médica de outro médico chamado Kuller, ele viu que a casca da chinchona tratava sintomas da malária. Então, ele começou a provar nele isso. E ele viu que, tomando essa casca dessa planta, ele sentiu os sintomas da malária. Então, ele percebeu que se curava pelo semelhante. E aí, ele, ao parar de usar a chinchona, ele viu que os sintomas pararam. Então, ele viu, olha, é possível com a casca da chinchona eu curar a malária. Foi daí que surgiu a homeopatia.
Um dos mitos é que a homeopatia não funciona, né? Quando as pessoas falam que ela não funciona, elas não conhecem nenhum princípio, né? Que o princípio da homeopatia é o medicamento único, a gente usa um medicamento por mês. Experimentação em pessoas sadias. Hahnemann, o pai da homeopatia, ele experimentou nele a casca da chinchona e fez vários experimentos. Ele experimentou mais de 150 medicamentos. Ele era médico, então ele fez esse experimento nos alunos dele e aí ele anotava e criou um livro chamado Matéria Médica. Então, a homeopatia teve método científico, que foi a experimentação das pessoas sadias. A gente usa a propósito que o semelhante cura o semelhante. Eu gosto muito do exemplo muito popular quando eu falo de homeopatia, que é quando a gente está cortando uma cebola, o que é que acontece? A gente chora, né? A gente fica com o nariz irritado. Então, cebola é o medicamento que a gente usa para curar a gripe, que são esses sintomas, que a gente chora, lacrimeja, fica com o nariz irritado. Então, eu uso a cebola para curar sintomas da gripe. Então, eu uso um medicamento que me causa sinais e sintomas para curar aquela doença. E doses mínimas, né? Que quanto mais eu diluo, mais eu deixo forte o medicamento. E Hahnemann testou um medicamento por vez. Então, a gente acredita que tem uma da linha da homeopatia é unicismo, né? Medicamento único. Então, quem não sabe a homeopatia, ou quem sabe, né, tem que saber primeiro esses 4 princípios. A experimentação em pessoas sadias, o semelhante trata o semelhante, doses mínimas e remédio único. Alencando esses 4 princípios, você sabe o que é homeopatia. Então, as pessoas que falam mal, elas não conhecem nem os princípios. É difícil. Então, a homeopatia tem vários mitos, porque é difícil o médico achar, às vezes, o medicamento na primeira consulta. Existe toda uma farmacotécnica para ser seguida. O farmacêutico ele tem que ter uma especialização, uma habilitação, e ele tem que seguir a farmacopeia para o medicamento estar certo. Então, são várias questões aí que nem sempre tem farmácias sérias fazendo isso, né? Farmacêuticos comprometidos. E nem geralmente o médico às vezes não consegue encontrar esse medicamento num primeiro momento, né? Que a gente chama de medicamentos mais profundos. Mas eu tenho um medicamento simples que a gente chama para agudo, que é a homeopatia cura gripe, a homeopatia cura febre, a homeopatia cura dor de garganta, que a gente chama a medicina dos agudos, né? Quando eu estou curando uma coisa pontual. E a homeopatia também ajuda a tratar doenças como asma, como psoríase e outras doenças, mas é preciso passar por um médico e depois passar numa farmácia confiável para fazer o medicamento. A homeopatia é uma especialidade médica, farmacêutica, veterinária, de odontologia e de enfermagem e agora recentemente de nutrição. E é reconhecida por todos esses conselhos. Sim. Doutora Juliana, é um prazer estar com você. Percebi que você é uma pessoa muito enriquecida de conhecimento nessa área. Temos muito que acredito que vai contribuir muito para a gente, como aluno, quanto para a sociedade. E agradeço muito, sei que você poderia até falar, passar uma tarde toda dando basicamente uma aula para a gente, de fato, explicando, mas o nosso tempo é breve. Eu agradeço muito, foi uma honra ter você para falar e para orientar, para tirar dúvidas. E é isso, viu? Prazer e muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade do tempo. E é isso, viu? Obrigada também, hein? Boa sorte aí, os novos Tá, farmacêuticos. tá, obrigada. Tchau. Até logo. Termina de gravar, vou falar com ela aqui. Só um momento.